também se preocupa com seu coração. Glória a Deus. E faz tudo para não te ver sofrer, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Graça, paz. Graça, paz. Amém. Você que está em casa, dê um amém bem forte. Eu tenho certeza que você der um amém forte, vai chegar aqui. Queridos, estou muito feliz. Mais um culto abençoado. Está aqui rendendo graças e louvores ao nosso Deus. Sabendo que é nele em quem devemos confiar. É nele que nós devemos depositar todas as nossas esperanças e de nada vamos temer, porque Ele está vivo e está intercedendo por todos. Queridos, hoje nós vamos falar um pouco a respeito de uma pessoa que é muito falada, mas às vezes os ensinamentos que são transmitidos por essa pessoa, às vezes nós deixamos a desejar na prática. Hoje nós vamos falar de Jesus. Alguém conhece Jesus aqui? Conhece? Conhece não? Se não conhece, vai conhecer hoje. Queridos, o título que Deus colocou no meu coração para passar para os irmãos, e primeiro chegou para mim, é que precisamos falar sobre o nome de Jesus. Precisamos falar sobre Jesus. E aí você pode estar se perguntando, mas como assim, irmão? Aí vamos lá. Hoje, no dia de hoje, quais foram as palavras que saíram da sua boca? Foram máscara, álcool em gel, pandemia, governador, presidente, coronavírus, que mais? Vacina. Se você botar aí numa tabela do Excel as palavras que você falou hoje e for pontuar cada palavra,
eu acho que Jesus saiu aí 2 vezes. Ou um pouco mais, talvez. Ou talvez um pouco menos. Porque às vezes a gente fala muito de Jesus e de Deus naquela hora de, ai meu Deus, Jesus amado. Né? Porque Jesus amado virou um sinônimo de até espanto, né? Às vezes as pessoas dizem, ao invés das pessoas dizer, minha nossa, poxa, que coisa. Aí fala assim, Jesus amado. Não é assim? Trocou, né? Então, às vezes, nós temos falado o nome de Jesus apenas nessas horas. E, de fato, nós precisamos enaltecer o nome dele. Nós cantamos aqui a respeito de Jesus, que só nele vamos confiar e nada vamos temer, em frente nós iremos, pois sabemos que vivo está. Mas isso tem que ser vivido no decorrer da semana. Se você na sua semana botar uma tabelinha, faça esse teste, bota uma tabelinha ali no Excel, e aí você vai colocando as palavras que você diz mais. Eu tenho certeza que Jesus vai estar no rodapé das mensagens, no rodapé das palavras. Então, queridos, hoje nós vamos trabalhar o porquê de falarmos do nome de Jesus. Porque, infelizmente, a gente tem que dizer o porquê. Não é apenas necessário ou não é apenas suficiente eu dizer que temos que falar de Jesus. Eu tenho que dizer o porquê. Temos que falar de Jesus, por quê? Aí, hoje, eu trouxe 4 pontos que vai fazer com que nós venhamos a refletir o porquê de falar o nome de Jesus. E quando eu falar o nome de Jesus, não entenda aquela oração que você faz e no final você diz em nome de Jesus. Ou aquele desejo que você está falando com alguém e você diz, se Jesus quiser. Não, meu irmão, não estou falando isso não porque isso virou jargão, certo? Isso virou palavra até de adjetivo, certo? Virou alguma coisa assim, corriqueira. Quando eu falo o porquê falar de Jesus e quando eu falo em falar sobre o Messias, é viver aquilo que ele transmitiu para nós. E através dessa minha vivência, outras pessoas verem e ouvirem através das nossas ações. Porque nossas ações falam, meu irmão. As nossas ações, elas falam. Elas falam mais do que palavras, né? Tem até uma música que diz isso. Que as ações, elas falam mais do que palavras. E isso Tiago já fala lá, no livro dele, na carta que ele escreveu, que eu não posso apenas falar, porque isso pode caracterizar uma fé morta. Eu tenho que fazer, eu tenho que agir, eu tenho que ir, eu tenho que ser. Então hoje nós vamos trabalhar o porquê de falar o nome de Jesus. E a primeira coisa que você precisa ter na sua mente, o porquê de você falar o nome de Jesus, é a seguinte: porque Jesus se humilhou e morreu por você. Esse é o primeiro motivo de você falar o nome dele. Você já imaginou você numa situação de um assalto, e aí está uma pessoa ali lhe assaltando, e essa pessoa deu um tiro e alguém se jogou na sua frente e lhe salvou. Você ia esquecer o nome dessa pessoa? Você, em algum dia da sua vida, ia deixar de falar o nome dessa pessoa quando você estivesse conversando, meu irmão, poxa, hoje faz 2 meses que fulano morreu. Sujeito, que fulano, pô? Fulano, pô, tá sabendo não, é? Hoje estava num assalto, fulano se jogou na minha frente, pô. Morreu por mim, velho. Poxa, aí tu ia começar a chorar.
Aí quando fosse conversar com outra pessoa, aí tu ia dizer a mesma coisa. Aí essa pessoa que escutou ia dizer a outra, tu soube de quê? Oxe, o amigo de Tiago se jogou na frente dele para salvar ele. Salvou ele. Meu irmão, como é que alguém faz uma coisa dessa? Como é que alguém se joga na frente de uma bala para morrer pelo outro? Pois é, meu irmão. Jesus fez isso por você. Jesus fez isso por você. E às vezes nós só lembramos disso num culto, só lembramos disso na hora da dificuldade, só lembramos disso em época de pandemia. Antes da pandemia estava tudo tranquilo, tudo favorável, andando como diz a música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, não é verdade? Então, a primeira coisa que você tem que entender, o seu dever de falar sobre Jesus, é porque, primeiro, ele se humilhou. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 8, diz que Jesus, achando-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E aí tem dois aspectos que eu quero pegar nesse texto. Primeiro, o humilhar-se. Lá em João, capítulo 13, a partir do versículo 4, tem uma passagem bem interessante, que os discípulos, eles estavam comendo, estavam jantando, estavam se confraternizando, como está aqui algumas pessoas. Aí imagina aqui a gente tudo comendo, a gente tudo bebendo, suco, né? Claro, água, Coca-Cola não, que eu parei de Coca-Cola. Marco, tá escutando, né? Coca-Cola mais não, viu? Cancele. Então, a gente estava tudo aqui se alimentando, e aí eu fui, terminei, aí peguei ali, fui do lado, peguei uma toalhinha, tirei o terno, e aí comecei, um por um, lavando os pés de cada um. Vocês iam achar interessante isso, né? Ia ter gente que ia dizer, ei, tá doido, pare com isso. Mas foi isso que Jesus fez. E aí eu fico imaginando hoje a tecnologia com creme para os pés, alicates de unha perfeitamente, que tiram cutículas, tiram unhas, aquelas unhas acavaladas, e tira tudo direitinho. Imagine antigamente, aquele pessoal com as unhas do tamanho do trem, os pés cheios de rachadura, e Jesus, o mestre, o Deus encarnado, se abaixando. E quando eu falo se abaixar, é se ajoelhar, porque naquele tempo não tinha mesa. Eles comiam sentado no chão, numa tábuazinha que ficava mais ou menos 20 centímetros do chão. E aí Jesus se abaixou, praticamente se deitou sobre os pés desses discípulos e lavou os pés um a um. Já imaginou isso? Pois é. Essa foi a didática de Jesus para mostrar a você o porquê de você falar o nome dele. O porquê de você cada vez mais enaltecer o nome dele. Na escola, no trabalho, na faculdade, na sua casa. Então, meus irmãos, a primeira coisa que fala ao meu coração a respeito de Jesus é a humildade que ele teve. A segunda que o texto de Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses fala, é que além dele se humilhar, ele teve uma morte horrenda, que é a morte de cruz. Paulo, ele não coloca o texto, a palavra morte de cruz em vão. Ele coloca essa palavrinha porque aquelas pessoas que estavam em Filipos, elas sabiam o que era uma morte de cruz. Elas entendiam o que é uma morte de cruz. Hoje, nós não temos noção do que seria essa prática da crucificação. Mas eu vou tentar relatar aqui para os irmãos terem um pouco da noção
daquilo que se passou naquele momento. Então vamos lá. A crucificação, meus queridos, ela tinha 3 aspectos. A crucificação, ela tinha 3 aspectos. Primeiro, ela era visual. Segundo, ela era olfativa. E terceiro, ela era auditiva. Como assim, meu irmão? Queridos, quando aquela pessoa que estava com a cruz, carregando ela, aquela cruz pesada, Jesus carregou por cerca de 4 quilômetros, e lá no Gólgota, naquela ladeira, aquele monte, tem mais uns 800 metros. E aí, quando aquela pessoa estava passando, as outras viam aquela situação. Você já imaginou? Você está aqui e está passando aqui na frente uma pessoa toda ensanguentada, toda cortada, com cortes que estariam mostrando algumas partes dos seus ossos, e aquela pessoa ofegante, aquela pessoa caminhando devagar, você vendo isso. E aí tem uma música extraordinária que tem um título por Cicatrizes, que ela diz que fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais, que eu não consigo imaginar como alguém pode aguentar sofrer assim. O sacrifício na cruz, a crucificação, ela tinha esse aspecto visual. Às vezes acontece algum acidente aí na pista ou em algum lugar, e algumas pessoas não conseguem nem olhar. Você já imaginou o seu Messias passando pela sua frente? A crucificação, ela também tinha um segundo aspecto. Ela era audível. Você ouvia o gemido de dor. Você ouvia aquela respiração embargada, aquela cruz sendo arrastada, as pessoas ao lado xingando, muitos cuspindo. Essa foi a situação que Jesus passou por você. E é por isso que você deve falar o nome dele. É por isso que você deve viver esse cristianismo que a gente fala tanto. Mas tem uma terceira situação da crucificação. Ela era olfativa. Você já sentiu o cheiro de sangue? Não é bom não, né? Mas você já parou para imaginar muito sangue? Muito sangue. Às vezes as pessoas que estavam sendo crucificadas, por conta de muita dor, elas faziam as suas necessidades ali mesmo. Você já imaginou isso? Essa era a morte de cruz. Só que além disso, Jesus teve muitas coisas a mais. Jesus teve na sua cabeça uma coroa de espinhos. Espinhos na ponta dos espinhos tinha uma toxina que faria com que ardesse aquele furo. Jesus foi transpassado por uma lança. Prego nas mãos, prego nos pés. Meus irmãos, é por isso que nós devemos falar o nome de Jesus. É por isso que todo dia você tem que falar o nome de Jesus, não de boca para fora, mas através das suas ações. Através das suas ações você tem que levar o nome de Jesus. Através das suas ações, você tem que ter empatia pelas pessoas que estão passando necessidade. Através das suas ações, você tem que ter empatia para criar relacionamentos, para poder, através do seu brilho, clarear a vida de outras pessoas. É esse nome, que é sobre todo nome, que nós devemos falar. Então, o primeiro motivo é que Jesus se humilhou e morreu por você. O segundo motivo, meu irmão, o porquê de você falar
o nome de Jesus, o porquê você enaltecer o nome de Jesus, é porque ele, o Cristo, ele venceu a morte. É muito interessante essa característica de Jesus. É muito interessante essa peculiaridade de Jesus. Sabe por quê? Grandes outros homens, ditos deuses, profetas, pessoas que alcançaram um karma muito elevado, sabemos onde os seus restos mortais estão. Mas Jesus, ele não está morto. Jesus, ele está vivo. O túmulo está vazio. Ele ressuscitou. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 e 56, diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu agrilhão, a sua corrente? A corrente da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus é que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus. Meus amados, a morte, ela não tem mais poder sobre nós. A morte, ela não tem mais poder sobre mim, sobre você, porque o crente, salvo em Cristo Jesus, a partir do momento que ele fecha os olhos aqui na terra, ele abre os olhos na eternidade, ele abre os olhos no céu. Jesus, ele venceu a morte, e é por isso que você deve falar o nome dele. É por isso que você deve viver da forma que ele ensinou, da forma que ele viveu. Meus amados, isso é muito importante, porque através de Jesus nós fomos libertos. As correntes do pecado, elas foram arrebentadas. Jesus, ele fez com que o salário do pecado fosse pago. Tanto pecados já feitos, quanto pecados que ainda iremos fazer, todos foram cravados na cruz do Calvário. E aí, Satanás poderia acreditar que quando Jesus morreu, ele tinha vencido. Mas não, no terceiro dia, ele ressuscitou. E hoje está vivo, sentado ao lado de Deus Pai. Então a primeira coisa que você deve entender, para cada vez mais você falar, viver, praticar, ensinar sobre o nome de Jesus, é que ele se humilhou e morreu por você. Segunda característica, que ele venceu a morte. Isso é uma grande diferença, é uma das mais importantes diferenças entre o cristianismo e outras religiões. E às vezes, nós esquecemos disso. E pelo mundo afora, tem algumas religiões que crescem exponencialmente mais do que o cristianismo. E isso é muito triste. É muito triste em saber que nós, de fato, seguimos a verdade, pois essa verdade nos libertou, o Cristo não está mais lá, e vemos que na disputa, se há uma disputa, nós estamos perdendo, e perdendo de feio. Porque nós deixamos de falar o nome de Jesus. Porque nós deixamos de viver sobre Jesus. Porque nós deixamos de meditar sobre Jesus. Nós temos lido pouco a palavra de Deus. E quiçá
dizer que nós não temos lido é nada. Nada. Quantidades exacerbadas de Bíblia que nós temos e que por vezes não servem para nada. Ela fechada é um livro qualquer. E ela aberta sem você ler também. Mas quando você começa a ler, começa a meditar, o Espírito Santo ele vai lhe iluminando. E você vai entendendo o que aquele texto está falando ao seu coração. O que aquele texto está falando para você nesse momento. O que aquele texto está ensinando a você a levar para outras pessoas. E é por isso que essa disputa, abre aspas, está sendo perdida pelo cristianismo. Então, primeiro, fale de Jesus, porque ele se humilhou e morreu por você. Segundo, fale de Jesus, porque ele venceu a morte. Terceiro, fale de Jesus, porque ele lhe ama. Fale de Jesus, porque ele lhe ama. É interessante essa característica, porque nós, quando amamos outra pessoa, nós falamos muito a respeito dela. Nós citamos ela como exemplo de muitas coisas. Nós citamos o nosso cônjuge, o nosso noivo, a nossa namorada, em várias situações. Por quê? Porque nos amamos. Mas quantas vezes você cita Jesus sabendo que ele lhe ama? E é interessante que tem uma história de um homem que estava sozinho e aí ele começou a amar uma mulher que se prostituía. E aí ele chegou nessa mulher, começou a conversar, e vai lá e vem cá, e ela também começou a gostar dele, e eles se apaixonaram, e aí eles se casaram. Ele conseguiu tirar ela da prostituição, ele conseguiu tirar ela daquela situação difícil, e aí eles tiveram um filho, eles construíram uma família, mas só que em determinado momento, essa mulher disse assim: eu vou me embora. E aí ele olhou para ela e disse: tu vai se embora para onde? Ela disse: oxente, vou voltar para a prostituição. E ele olha assim e diz: como assim, mulher? Tu tá doida? Tu vai voltar para a prostituição? Ela diz: vou. E ela vai. E aí esse homem fica pensativo, ele fica refletindo. Sabe o que ele faz? Ele vai atrás da mulher. Veja que coisa interessante. Ele vai atrás da mulher. Muita gente dizia assim: esse cabo é besta. Mas não, era o amor dele que falava mais alto. E aí ele foi até a mulher. Só que quando ele chegou lá, a mulher estava com outro. Aí ele olha assim e diz: e aí? Aí o cabo diz: eu deixo ela, mas tu vai ter que me pagar o dinheiro que eu paguei nela. Aí o cara olha assim e diz: a mulher é minha. Eu vim de lá de longe para cá e vou ter que pagar ainda para levar ela. Eu pago. E aí ele pagou e trouxe a mulher dele de volta para casa. Isso é muito interessante porque retrata o amor desse homem para com essa mulher. Sim ou não, meus irmãos? Interessante essa história, não é? Você sabe onde foi que eu li ela? Alguém sabe aqui? Alguém sabe que está em casa? Está no livro de Oséias, meu irmão. Isso é a história do profeta Oséias. Isso é a história que Deus mostra o seu amor para conosco. Pessoas que se prostituem pelo pecado. E Ele, sendo o nosso dono,
aquele que nos criou, aquele que detém da nossa posse, ele teve que pagar por nós, para nos ter mais uma vez. E esse pagamento não foi por dinheiro. Esse pagamento foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário. É por isso que eu afirmo que Ele nos ama. Porque ninguém faria isso se não fosse por amor. Deixou o esplendor de sua glória para vir a esse mundo vil. Estava só e ferido no Gólgota para dar a sua vida por mim. Se isso não for amor, o céu não é real. O oceano secou. As andorinhas não voam mais. Meus amados, por incrível ou por qualquer problema que você esteja vivendo, nunca duvide do amor de Jesus para você. Nunca duvide que Ele lhe ama. Porque ninguém faria isso que foi feito por cada um de nós. O sofrimento de Jesus, ele não começou na cruz do Calvário. O sofrimento de Jesus começou desde quando ele encarnou em forma de homem, nascendo dentro de um curral. Pouco antes de ser entregue aos soldados romanos, Jesus suou gotas de sangue. E isso é cientificamente comprovado, que um ser humano pode suar sangue. Porque algumas pessoas podem dizer, isso não aconteceu. Claro que aconteceu. Claro que aconteceu. Abaixo da nossa epiderme passam pequenos vasos que com um determinado estresse eles podem se romper. E aí esse sangue passar por esses capilares, por onde sai o seu cabelo. Só que tem algo interessante, que tal pessoa não conseguiria suportar um nível de estresse tal. E aí ela ia reiniciar. Sabe quando a gente está mexendo no computador e está tentando fazer um bocado de coisa ao mesmo tempo, e está mexendo, do nada ele faz... Se apaga. Não é assim? Chuva, se não tiver feito backup, perdeu tudo. Pronto, ele reiniciou. Mesmo assim seria o ser humano. Mas Jesus, ele suportou toda essa angústia por mim e por você. Sabe por quê? Porque ele te ama. E é por isso que nós devemos falar o nome dele. É por isso que nós devemos viver a palavra dele. É por isso que nós temos que, sentados, meditar na palavra dele. Em pé, meditar na palavra dele. Caminhando, meditar na palavra dele. Deitado, meditar na palavra dele. E quando eu digo meditar na palavra dele, meu irmão, não pense apenas em abrir a Bíblia. O Salmo 19 diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia o poder das suas mãos. Olhe para o céu e diga: meu Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor criou todas essas coisas para mim, um pobre pecador. Quando o céu estiver nublado, diga: obrigado, Senhor, por essa chuva. Eu iria começar aqui a caminhada na semana passada, na quarta-feira. E aí, quando eu me preparei todo para vir para cá, chuva. Aí uma pessoa falou comigo, disse: pastor, a chuva atrapalhou, não foi? Eu digo: não. A chuva mudou os planos. A chuva não atrapalhou nela, mudou os planos. Porque a chuva, naquele momento, mudou os meus planos. Mas para alguém que estava precisando da chuva, algum agricultor, alguma pessoa que estava precisando para coletar a água da chuva, porque dentro de casa já estava sem água. Isso é uma realidade bastante interessante
daqui, né, da comunidade aqui de Paulista. Então, meus amados, por que você deve falar o nome de Jesus? Primeiro, porque ele se humilhou e morreu por você. Segundo, porque ele venceu a morte. Ele não está num túmulo, ele está ao lado de Deus, intercedendo por você. Lá em João diz: filhinhos, escrevo para que não pequeis, mas se pecares, tem um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. Você já imaginou você ter um advogado como Jesus? Ele está lá intercedendo por você. Terceiro, fale o nome de Jesus, viva o nome de Jesus, imite a Jesus, porque ele lhe ama. E terceiro, você vai falar de Jesus, meu irmão, porque ele lhe deu um presente que ninguém conseguiria lhe dar, que é o direito à vida eterna. Esse é o maior presente que alguém pode receber. É ter o direito de morar no céu. É ter a certeza, como o saudoso cantor Lázaro, em dizer que ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Ainda bem que eu vou subir. Tenha certeza disso. Tenha certeza que em meio a essa pandemia que nós estamos passando, se você for acometido por essa doença, primeiro você vai se curar. E se você não se curar, você vai morar no céu, meu irmão. Creia nisso. Porque nós temos um presente maravilhoso, que é a nossa vida eterna. João, capítulo 5, versículo 24, diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Cada um de nós que estamos ouvindo essa palavra hoje, temos acesso às moradas celestiais. Se esse barraquinho de taipa, de barro que nós vivemos hoje, se desfizer, nós temos um edifício, um arranha-céu nas moradas do Altíssimo, não feitas por mãos humanas, mas preparado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, desde a fundação do mundo, aguardando apenas você e a mim. Porém, meus amados, nós temos que lembrar, tem muitas pessoas que ainda não ouviram falar sobre Jesus e ainda não tiveram o seu encontro pessoal com Jesus. Aqui no texto de João diz: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou. Como as pessoas vão ouvir se não há quem leve essa mensagem? Como as pessoas vão crer se esse remédio chamado Jesus às vezes não faz efeito em mim? Como o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, vai chegar na vida de outras pessoas? Sabe como? Através de você. Abre a sua boca para falar de Jesus. Pare de estar falando sobre governo, sobre pandemia, só sobre vacina, sobre máscara, sobre álcool em gel. Fale sobre Jesus. Fale sobre Jesus.
Porque é Ele que detém o poder de acabar com tudo isso. Mas às vezes nós nos esquecemos que o povo de Deus já passou por muitas dificuldades dessa. O povo, quando foi cativo lá na Babilônia, achavam que aquele momento ia passar breve. Talvez, no início da pandemia, muitas pessoas poderiam pensar: isso só vai ser 2 meses, isso só vai ser 3 meses, isso só vai ser 4 meses. Não, eu vou ficar aqui em casa, trancadinho, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, 1 ano e 3 meses. Eu tenho uma triste notícia para lhe dar. Não vai passar assim não. Sabe por quê? Porque Jesus quer que você confie nele. Porque Deus quer que você deposite as suas esperanças nele. Enquanto o povo estiver depositando esperança em qualquer coisa que acabe, a chapa vai continuar esquentando. E aí, Jesus vai dizer através de alguém o que ele disse lá na Babilônia: ei, construa sua casa, viu? Se case, arruma um emprego, tenha filhos, que essa parada vai durar 70 aninhos somente. E aí? Vai ficar em casa 70 anos? Fique, viu, meu irmão? Se você tem plena consciência disso, fique. Mas se você não tem, peça perdão a Jesus nesse momento. Peça perdão e diga: Senhor, eu negligenciei a tua palavra até esse momento, mas hoje eu percebo que sem ti nada pode se fazer, e eu vou confiar em ti. Eu vou começar a viver, eu vou começar a sair da caverna para proclamar o teu evangelho. E aí, meu irmão, as pessoas vão ter certeza que esse Jesus funciona, porque elas vão ver através da sua vida. Elas vão ver através do seu testemunho que Jesus transforma. Mas ele só transforma se você de fato crer nele e viver a palavra dele. Se você de fato entender o porquê de você falar o nome de Jesus, aí ele vai transformar a sua vida. Aí sim ele vai cada vez mais trabalhar no meio da sua família. E você deve falar o nome de Jesus, primeiro, porque ele se humilhou e morreu por você. Segundo, porque ele venceu a morte. Ele não está em um túmulo lá para ser observado por quem quer que seja. Terceiro, porque ele te ama, meu irmão. Ele te ama a ponto de te resgatar do lamaçal do pecado, de colocar teus pés fincados na rocha. E por último, ele te deu o maior presente que alguém poderia te dar, que era a vida eterna. E aí eu lhe pergunto, se alguém tivesse feito isso por você, se humilhado, morrido, ressuscitado, em meio a qualquer bronca que você fizesse, nota baixa, traição, bronca dentro de casa, ele continuasse te amando, e além disso ele te desse ainda um presente, você deixaria de falar do nome dessa pessoa? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Então, que nesse momento você entenda que cada vez mais na sua vida você tem que olhar para a cruz. E para a cruz você deve continuar a seguir. E cada vez mais você entenda que foi pela cruz que Jesus lhe chamou. Foi pela cruz que gentilmente ele te atraiu. E que cada vez mais
você se aproxime dele, quebrantado pelo seu amor. Porque impressionante é esse amor. Curve sua cabeça, vamos orar. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por esse banquete maravilhoso que o Senhor concedeu a cada um dos teus servos, Pai. Que cada vez mais nós venhamos a falar, viver o teu nome, Pai. Porque o Senhor morreu, se humilhou por cada um de nós. Porque o Senhor está vivo, venceu a morte. Porque o Senhor nos ama. Aleluia. E que o presente que só o Senhor poderia nos dar foi entregue a cada um de nós, que é o direito à vida eterna, Pai. E que cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, ela creia em seu coração, Pai, que o teu nome é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, e que essa língua confesse que só o Senhor Jesus é Rei, só o Senhor Jesus é digno de honra, de glória e de louvor. E que cada um de nós venhamos a viver cada vez mais todos os teus ensinamentos. Abençoa, Pai, cada família representada aqui neste templo e através desse equipamento de mídia e muitas outras que escutam essa palavra através desse equipamento de som. Que todas essas vidas, Pai, continuem sendo abençoadas por Ti. Visita nesse momento, Pai, os leitos de hospital, onde tem pessoas com várias dificuldades, Pai. Que o Teu Espírito Santo dê um abraço bem quente em todas essas pessoas e elas se sintam confortadas pelo Teu amor, Pai. E que elas saibam que no momento certo, na hora certa, do jeito certo, a cura vai chegar, Pai. E se por algum motivo os seus olhos vierem a se fechar aqui na terra, elas tenham certeza que irão morar no céu, ao Teu lado, recebendo a Tua glória, o Teu brilho, Pai. E terão a Ti como único pastor. Tu és maravilhoso, Pai. Que o Senhor continue nos usando como um canal de bênção. E que nós possamos sempre dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nos dá uma semana abençoada, Pai. Nos livra de todo e qualquer mal. Que o Teu nome cresça e o nosso nome diminua. Em nome de Jesus. Amém.